Eleições 2020. Eleitores de 57 cidades, sendo 18 capitais, voltaram ontem às urnas para o segundo turno. Com exceção da capital do Amapá, Macapá, as cidades brasileiras escolheram os administradores pelos próximos 4 anos. Vamos começar conferindo uma parte desse resultado. A região Nordeste foi a que teve a maior quantidade de capitais no segundo turno, 7. Vamos ver agora quem foi eleito por lá. Em Recife, onde as pesquisas mostravam empate entre os dois candidatos, João Campos, do PSB, venceu a disputa com Marília Reis, do PT. Em Maceió, JHC, também do PSB, ganhou a eleição contra Alfredo Gaspar Mendonça, do MDB. Em Aracaju, Edivaldo, do PDT, foi eleito na disputa com a delegada Daniele, do Cidadania. Em São Luís, Eduardo Braide, do Podemos, vai comandar a prefeitura. Ele venceu Duarte Júnior, do Republicanos. Em Teresina, Dr. Pessoa, do MDB, foi eleito com larga vantagem. Ele concorria com Kleber Montezuma, do PSDB. Em Fortaleza, o eleitor escolheu Sarto, do PDT, na briga com o capitão Wagner, do PROS. E em João Pessoa, Cícero Lucena, do PP, ganhou a vaga na prefeitura na disputa com Nilvan Ferreira, do MDB. O cientista político Geraldo Tadeu é nosso convidado aqui no estúdio para analisar esses resultados. Professor, boa tarde. Eu queria começar com o senhor sabendo exatamente dessa questão do Nordeste. Era o esperado ou há uma novidade? Todo mundo sempre fala, o Nordeste é esquerda, é mais esquerda e a gente vê uma coisa mais centro-direita, né? Na verdade, quando a gente olha na linha do tempo, a gente percebe que o Nordeste é muito governista, na verdade. Na época do Fernando Henrique Cardoso, o Nordeste votava com o Fernando Henrique, com o PSDB. Depois, na era Lula e Dilma, votava também com o PT. Porque o Nordeste ele precisa muito das verbas federais. Então, as lideranças locais, elas tendem a estar sempre próximas ao governo federal para obter mais verbas para a sua região. Então, isso é crucial para eles. Por isso, o Nordeste tende a ser mais governista do que propriamente esquerdista. A gente vê aí, no caso específico de Recife, essa disputa dos primos. O que se pode tirar disso aí? Quer dizer, há um racha mesmo? Porque os dois são mais esquerda, né? São esquerda, né? Eu acho que a leitura que se faz melhor no Nordeste é em termos de oligarquias locais. Perfeito. Né? Porque as pessoas podem estar num partido ou em outro. 70% dos eleitores brasileiros não ligam para o partido em que, mais de quem de eles onde votam. vem a pessoa. Isso, nós temos ali grupos políticos que são, na verdade, oligarquias. Perfeito. E que, às vezes, se dividem por questões internas e acabam indo para um partido ou para outro. Perfeito. No Norte, 5 capitais escolheram os prefeitos nesse domingo. Vamos ver. Em Boa Vista, Arthur Henrique, do MDB, derrotou Otacílio Solidariedade com a maior vantagem de votos neste segundo turno. Manaus elegeu Davi Almeida, do Avante, que concorria com o Amazonino Mendes, do Podemos. Em Belém, primeira capital a definir o resultado, Edmilson Rodrigues, do PSOL, venceu a disputa contra o delegado federal Eguti, do Patriota. Em Porto Velho, os eleitores escolheram Hildon Chaves, do PSDB, para comandar a prefeitura. Ele derrotou Cristiane Lopes, do PP. Em Rio Branco, última capital a ter o resultado por causa do fuso horário, Tião Bocalão, do PP, venceu Socorro Neri, do PSB, com ampla vantagem. Voltamos agora com o professor Geraldo Tadeu. Professor, Amazonino Mendes é um cara que já foi tudo, né? E aí, o que o eleitor quer novidade? Não, eu acho que a gente tem uma dificuldade de fazer a passagem do bastão no Brasil. Os partidos políticos, eles não têm mecanismos de criação de lideranças. Então, a gente acaba vendo sempre as mesmas pessoas disputando. Pessoas que estão aí, às vezes, com 70, 75, 80 anos, nada contra os idosos, mas a gente não vê essa renovação. Então, é o caso do Amazonino Mendes, é o caso de vários outros que seguem concorrendo nessas eleições. A gente falando aí da região, a gente vai ali, Tocantins, Palmas é a única capital que vai ser administrada por uma prefeita. As mulheres não estão conseguindo chegar até o topo dessa cadeia política? O que explica isso, hein? Não, tem vários fatores, tem o que as feministas chamam de teto de vidro, existe muito. Nós conseguimos colocar uma cota de 30% de candidatas. Essa cota já está cumprida. Hoje em dia, 32%, 33% das mulheres, dos candidatos são mulheres. Só que elas não conseguem se eleger. Existe aí uma defasagem muito grande.
Por isso que o TSE tem insistido na necessidade de se distribuir 30% do fundo eleitoral para as mulheres, para que elas possam concorrer em situação de igualdade. E o Brasil ainda está muito atrás de países, inclusive países africanos ou árabes, que têm tradições patriarcais maiores que as nossas, em termos de... Estão fazendo mais bonito que a gente. Estão fazendo melhor do que a gente, infelizmente. O Centro-Oeste elegeu prefeitos de 2 capitais, o Sul de apenas uma, e no Sudeste foram 3. Vamos ver. No Rio de Janeiro, Eduardo Paes, do DEM, vai ocupar a prefeitura pela 3ª vez. Ele derrotou o atual prefeito Marcelo Crivella, do Republicanos, com ampla vantagem. Em São Paulo, Bruno Covas, do PSDB, foi reeleito. Ele disputou o cargo com Guilherme Boulos, do PSOL. Vitória escolheu o delegado Pasolini, do Republicanos, para assumir a prefeitura. Ele venceu a disputa com o João Coser, do PT. Em Goiânia, Maguito Vilela, do MDB, que continua internado com Covid-19, levou a melhor neste segundo turno. Ele venceu a disputa contra Vanderlan Cardoso, do PSD. Em Cuiabá, Emanuel Pinheiro, do MDB, teve a preferência dos eleitores nas urnas. Ele concorria com Abílio, do Podemos. E em Porto Alegre, única capital do Sul no segundo turno, Sebastião Melo, do MDB, vai comandar a prefeitura pelos próximos 4 anos. Ele concorria com Manuela Dávila, do PCdoB. Professor, vamos lá para São Paulo. Boulos perdeu a eleição, mas dizem que ele agora é o grande nome da esquerda. O senhor concorda com isso? Eu concordo que ele perdeu ganhando, como se costuma dizer, né? Ou seja, ele perdeu o cargo, mas ele ganhou politicamente. Então, acho que o PSOL tem mostrado uma competência particular em criação de novas lideranças, que pega dos movimentos comunitários e transforma em lideranças políticas. Fez isso no Rio de Janeiro, fez agora em São Paulo. Então, assim, eu acho que ele fica com um capital de votos importante e ele entra nesse concerto das lideranças de esquerda, que tem Ciro Gomes, que tem Lula. Ele aparece como um ator. Uma voz ativa Uma nesse voz ativa, grupo sim, aí. ele ganhou politicamente. Rio de Janeiro, a gente teve a eleição de Eduardo Paes. Eduardo Paes teve alguns problemas, Polícia Federal, operação tal, pá. O senhor acha que para o eleitor não interessa? A rejeição de Marcelo Crivella foi mais importante para a eleição, já que também a abstenção aqui foi muito grande, né? Sim, desde o primeiro turno a gente via isso, né? O prefeito Marcelo Crivella tinha em torno de 68% de rejeição, o que por si só já inviabilizaria uma vitória no segundo turno. Ele carregou essa rejeição desde a época que ele era candidato. Quando se elegeu, ele se elegeu por uma circunstância, porque ele foi para um segundo turno contra Marcelo Freixo, que era um candidato da esquerda, então todos os liberais e conservadores correram para ele, mas ele sempre carregou essa rejeição e claro que o Eduardo Paes se beneficiou também dessa rejeição. Ele foi votado muito também por conta da rejeição a Marcelo Crivella. Professor, obrigado pela participação do senhor aqui com a gente. É um prazer. Obrigado.